Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos chegando, estamos de volta. É noite de sexta-feira, está começando mais um Ativa no Ar, hoje com a presença do médico angiologista, o Dr. Paulo Guzmão, que vai conversar conosco a respeito de doenças cardiovasculares, cirurgias cardiovasculares, as conhecidas varizes, as tromboses e tudo que se refere a essa área importante da medicina. Também vamos, é claro, abordar com o Dr. Paulo esse momento quase de pós-pandemia, não é? E vamos também trazer as análises dele a respeito desse período que vivemos nesses últimos anos. Dr. Paulo Guzmão, é uma alegria recebê-lo aqui na TV Ativa. Muito boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, telespectadores. Em primeiro lugar, quero agradecer o seu convite e dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui participando do seu programa, que tem uma penetração muito grande em nossa região. A alegria é minha, o orgulho de recebê-lo. Um querido amigo que por muitos anos estivemos juntos, não é? Fazendo entrevistas, trazendo sempre bons esclarecimentos, o senhor sempre muito didático e com uma respeitabilidade enorme na área da saúde aqui. E a gente fica feliz em poder trazê-lo para falar desse tema, que é a questão da angiologia. Vamos começar a decifrar para as pessoas quais as áreas que a angiologia ela abrange dentro da medicina. Pois não. A angiologia é uma especialidade que estuda as patologias que acometem os vasos sanguíneos, os vasos que compõem o sistema circulatório. São várias patologias e é uma gama de doenças que podem trazer muitas complicações às pessoas. Dentro do sistema circulatório, nós temos 3 tipos de vasos que são divididos em veias, que a maioria das pessoas conhecem, né? São as artérias, que também bastante conhecidas, que são os vasos mais importantes do nosso sistema. Um exemplo, a artéria coronária, um exemplo, a aorta, carótidas. E as patologias que as acometem são mais graves do que acometem as veias. E temos um terceiro tipo de vaso, esse pouco conhecido, mas que também, quando em falta, pode trazer problemas para as pessoas, que é o linfático, que é a causa das doenças linfáticas, né? Dentro das patologias que acometem principalmente as veias, as varizes certamente são as que trazem maiores problemas, porque são de uma presença muito intensa na população, né? As artérias também, claro, porque por causa das doenças das artérias a gente tem vários casos de óbito. Por exemplo, um problema na artéria coronária pode levar a um infarto, um problema na artéria carótida pode levar a um acidente vascular cerebral, a um problema de perda de membros. Então, a angiologia abrange isso. A angiologia, na verdade, no nosso caso, que é da angiologia e cirurgia vascular, ela se refere às doenças dos vasos extracardíacos e extracranianos. Os vasos do sistema cardiopulmonar, atualmente, são mais tratados pelos cirurgiões cardiopulmonares. E as patologias dos vasos intracranianos são tratados pelos neurocirurgiões. Os angiologistas periféricos, que é como é chamado nossa especialidade, se ocupam de todos os vasos que não fazem parte desses 2 sistemas. Então, as artérias carótidas, as artérias do abdômen, a artéria de membros inferiores, e assim como as veias e também os vasos linfáticos. Doutor Paulo, o que produz o excesso de varizes e quais os riscos que as pessoas correm? As varizes, por definição, são veias que nós já temos e que, por um motivo que ainda é desconhecido, por incrível que pareça, elas se dilatam e se tornam insuficientes. As veias, elas se ocupam do retorno venoso do sangue, que é distribuído para o organismo, de retorno ao coração, para que isso daí ocorra de modo contínuo. E às vezes, por motivos que ainda são desconhecidos, mas que já se sabe que tem algumas coisas que predispõem ao aparecimento, elas se dilatam e se tornam insuficientes, dificultando o retorno normal do sangue para o coração. Então, as varizes, elas são veias, por definição, dilatadas e tortuosas, que se sobrepõem à pele.
Doutor Paulo, pode haver um agravamento dessas varizes, da gravidade do caso, pode piorar ainda mais, né? Sim. Se não forem tratadas corretamente, elas podem trazer algumas complicações que, como eu disse anteriormente, podem agravar a qualidade de vida do paciente. Isso vai depender de cada caso, né? Nós temos, na verdade, 3 tipos de veias e cada uma tem a sua característica. Temos as veias que a gente chama de veias volumosas, que são aquelas com mais de 3 milímetros de diâmetro e que aparecem principalmente nas pessoas obesas, nas pessoas que têm um número grande de gestações, nas pessoas que permanecem muito tempo em pé, mas que têm, logicamente, uma probabilidade genética de ter varizes. Porque não são todas as pessoas que fazem a mesma coisa, que são multíparas, que ficam em pé, que têm varizes. E precisa haver uma predisposição genética para que isso ocorra. Então, aquelas pessoas que têm essas comorbidades, que são diabéticas, que são hipertensas, que são obesas, podem desenvolver, se tiverem varizes volumosas, as famosas úlceras varicosas, que são muito difíceis de fechar devido a alterações locais que isso causa. Temos as varizes que têm entre 1 e 3 milímetros de diâmetro, que são as chamadas varizes reticulares, que são de mais fácil tratamento, que geralmente não trazem nenhum tipo de problema e a pessoa pode conviver com ela sempre. E temos também os vasos menores que 1 milímetro de diâmetro, que são os famosos vasinhos, chamados de telangiectasias, que são aqueles que atormentam as mulheres, principalmente as mulheres brasileiras, porque afetam muito o ego das pessoas, porque são feias. O único problema das telangiectasias é o aspecto estético, nenhum outro problema. Mas as outras veias maiores podem realmente levar a um agravamento. E, é claro, uma pessoa que tem uma comorbidade, um diabético, um hipertenso, um obeso, se tiver uma úlcera varicosa, corre o risco de ter uma infecção. E aí, claro, que pode realmente levar a uma complicação maior. Tem como prevenir isso, doutor Paulo? Existe um método de prevenção. Não existe nada assim que você fala, olha, toma isso ou faça aquilo que você não vai ter varizes se você tiver predisposição para ter. Isso não existe. Mas a partir do momento em que percebe-se que a pessoa é portadora das varizes, pode-se tomar algumas atitudes que levariam a uma diminuição das complicações. Então, se a pessoa é obeso e começa a aparecer varizes, vamos mudar a dieta, vamos alterar o modo de vida. Tem alguns medicamentos que podem ajudar. Tem o uso das meias de compressão elástica, que podem também diminuir os sintomas. E tem, nas varizes maiores, nas varizes que são muito sobrepostas à pele, tem o tratamento cirúrgico para que sejam removidas ou ligadas, né? E isso daí também pode melhorar bastante a evolução da patologia. Quando se tem aquela imagem de uma variz, uma veia saltada, as primeiras sensações que as pessoas têm, quem está ao lado e até a pessoa que está com aquela situação, é de que ela está fragilizada, né? A qualquer momento um acidente, um corte pode provocar algo grave. É uma sensação também um pouco de mente, né? De você realmente se impressionar com aquilo, né? Exatamente. Essa é uma pergunta que nos fazem muito no consultório. As veias não são fáceis de romper. As veias grandes são muito mais difíceis de romper do que as pequenas veias que a gente chama de reticulares, que provocam as famosas varicorragias, que é o sangramento venoso que ocorre nas pessoas por nenhum motivo, às vezes, né? Então, a impressão que dá é essa aí, mas as veias maiores são mais resistentes que as varizes reticulares, que são as pequenas veias maiores. Pequenas veias maiores seria redundância, né? Mas as veias que são intermediárias, que por qualquer motivo, e principalmente, uma coisa que os telespectadores devem saber, ocorrem muito frequentemente durante o banho. É uma coisa muito frequente você receber no consultório pessoas que tiveram sangramento e que só perceberam quando estavam saindo do banheiro após o banho. E é uma coisa muito dramática. Então, um detalhe é que, se isso acontecer, orientar as pessoas a que não se apavorem, que procurem sentar ou deitar, se estiverem acompanhadas, pedir para o acompanhante fazer a compressão do local, até que
o sangramento diminua e aí então que leva para um atendimento. E isso não influi muito com a idade, né, doutor Paulo? A gente tem pessoas com idades diversas, de vários expoentes, jovens até idosos, que têm os mesmos problemas. Sim. A prevalência maior é realmente nos idosos, nas pessoas acima de 40 anos, mas não é nada, é bastante frequente que jovens apresentem varizes, até pessoas. Eu já cheguei a operar uma moça de 12 anos, né? Mas mais frequente a partir do momento, nas mulheres principalmente, que ocorrem as variações hormonais decorrentes do climatério. Mas é prevalente, mas não é muito diferente. Em relação ao sexo também, os homens também podem ter varizes, e varizes volumosas. Entre 20 e 40 anos, que é o tempo mais da fertilidade feminina, a probabilidade de mulheres para homem vai de 6 para 2. Mas antes dos 20 anos, após os 40 anos, cai de 2 para 1. Então, é uma frequência grande no sexo masculino também. Logicamente que no período fértil da mulher, né, que ocorrem as gestações, aí o aumento da prevalência é maior. Doutor Paulo Guzmão, conversando conosco nesta edição do nosso Ativa no Ar, queria falar sobre hereditariedade também, sobre esses assuntos das doenças cardiovasculares. Tem alguma hipótese também de hereditariedade se sobressair nessas pessoas? Então, se a gente for pensar que doença hereditária é aquela que é transmitida obrigatoriamente de pai para filho, de mãe para filha, não existe essa possibilidade. Como, por exemplo, vamos dizer, uma hemofilia. Na hemofilia, obrigatoriamente, é uma doença do sangue, mas não é uma doença do vaso sanguíneo, do fator de coagulação. Essa, sim, é uma doença hereditária. Mas existe uma predisposição genética muito grande dentro das famílias. Então, você vai encontrar numa família um grande número de pessoas que têm varizes. Mas tem aquelas que não se conformam, porque chega com varizes, olha, eu tenho varizes e ninguém na minha casa tem. Como é que é isso? É culpa de quem? Existe muito isso. Né? Não existe isso. Por que só eu, né? Porque eu. Minha mãe tem 6 filhos e não tem nada. E eu não tenho filho, olha aqui como é que está minha perna. A culpa não é sua, não, e nem da sua mãe. A culpa é da genética. Né? Existe isso. Porém, é comum que exista um aumento na família, que todas as pessoas da família tenham. Mas o contrário também é verdadeiro. Perfeito. Então, em relação à hereditariedade, não é obrigatório que exista isso, né? Que passe de pai para filho, não. Doutor Paulo Guzmão conosco nesta edição do nosso Ativa no Ar. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos para conversar muito mais com ele neste programa. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertava, botava. Compadre Tales e Ponês. Show do Sertão. Domingo às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site.
com o Dr. Paulo Guzmão, médico angiologista, nesta edição do nosso Ativa no Ar desta sexta-feira. Gostaria de começar esse nosso novo bloco falando das chamadas doenças arteriais, né, que são ligadas à medicina na área da angiologia e que são doenças muito populares também, né, doutor Paulo? As doenças arteriais, elas se revestem de uma gravidade muito maior que as doenças venosas, visto que elas podem provocar, muitas vezes, ou óbito, ou alguma doença mutilante, ou alguma doença que torna a pessoa paralisada ou com sequelas vegetativas. Isso ocorre por acometimento traumático e, mais frequentemente, por um fenômeno que ocorre no nosso organismo, que é o estreitamento do diâmetro das artérias, causado por deposições de placas de ateroma. Então, existem as doenças que são crônicas, que vão acometendo o indivíduo de modo lento e que se descobre com os sintomas que levam, por exemplo, em relação aos membros inferiores, com a dificuldade na marcha. A pessoa tem um problema que se chama claudicação intermitente e que faz com que ela tenha uma dificuldade muito grande para andar. Então, ela vai caminhar e, após um certo tempo, ela é obrigada a parar, porque o sangue que chega no membro inferior, levando oxigênio, não é suficiente para a demanda que ele necessita. Então, é obrigada a parar. E aí a gente faz o diagnóstico de que essa artéria que está irrigando aquele membro, ela pode estar ou entupida, obstruída ou com o diâmetro diminuído. Então, a gente precisa intervir para que isso volte ao seu normal, porque é progressiva. A distância vai diminuindo e até chegar um momento em que pode doer o paciente em repouso e pode levar também a lesões tróficas, necrose de extremidades, quando se trata de membros inferiores. Esse mesmo sintoma ocorre, por exemplo, na angina do coração. Todo mundo já ouviu falar de angina cardíaca, né? A angina é uma dor que acomete o paciente quando ele faz algum esforço, tem dor no peito. O que acontece é que, provavelmente, ocorre uma diminuição do calibre das artérias coronárias. Pode ocorrer nas artérias carótidas, o paciente, de repente, tem uma perda de visão, tem acometimento de perda de memória, diminuição da acuidade intelectual. E, ao exame, se nota também que ele pode ter algum sopro, alguma coisa, algum sintoma e algum sinal nas artérias carótidas. Aí se intervém. Essas são as doenças crônicas, porque apresentam sinais. Existe uma patologia arterial que se chama oclusão arterial aguda, quando é uma oclusão repentina e súbita da circulação de algum segmento, tanto do sistema carotídeo como o sistema dos membros inferiores, pode acontecer no abdômen, pode acontecer no coração. E aí a intervenção tem que ser imediata para que não ocorra um mal maior. Tem também os traumas arteriais, pacientes que sofrem acidentes, pacientes que sofrem ferimentos por arma branca, por arma de fogo, que também tem que ter uma intervenção imediata, porque senão ocorre o óbito por hemorragia. Esses casos, eles são bastante frequentes e bastante graves se não forem tratados a tempo. E se revestem de uma importância muito grande mesmo e precisariam de que houvesse um conhecimento da população em geral de que os sintomas desse tipo que acometerem devem ser logo vistos por um médico especialista para que não traga problemas posteriormente. As pessoas têm que procurar imediatamente uma unidade de saúde, né? Porque são sintomas que se confundem às vezes e as pessoas não conseguem identificar o que é. Exatamente. É muito comum uma pessoa com dores nas pernas procurar um ortopedista. É lógico, é a primeira coisa que pensa, ou que pode ser um problema de coluna, e pode ser mesmo, né? É bem igual os sintomas. A claudicação também pode ser da coluna. Então, a pessoa deve procurar um posto, deve procurar um médico, nem que não seja especialista, mas que possa encaminhá-la para que faça um diagnóstico. É muito importante mesmo. Doutor Paulo Guzmão, se a gente tem aí uma certa tendência, né, a ter medo de algumas palavras, de algumas comorbidades que estão presentes no cotidiano dos brasileiros, das pessoas do mundo todo.
E quando se fala a palavra trombose, além de ser uma palavra forte, trombose, palavra feia, desengonçada, né, é também a representativa expressão de um problema grave, né, que cada vez mais tem acometido uma série de pessoas. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como se trabalhar a questão da trombose, como se prevenir que se chegue até nesse ponto. É uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, porque o que ocorre é que a palavra, como você mesmo muito bem disse, trombose, traz para as pessoas, a primeira ideia é que é uma coisa ruim e que vai levar a alguma consequência grave, né? Então, e qualquer coisa o que a pessoa sinta, ela já sente medo de ter a trombose. No meio médico, trombose significa simplesmente, no meio médico, ela significa a obstrução de um vaso. Um vaso que pode ser qualquer um, no meio médico, nós chamamos de trombose. Essa trombose pode ser tão ou mais grave, dependendo do local em que esse vaso está situado, aonde ele está irrigando ou da onde está saindo sangue pela veia. Então, por exemplo, se você tiver uma trombose numa artéria coronária, é claro que você é grave porque você vai ter um infarto do miocárdio, né? Se tiver uma trombose na carótida, você vai ter um acidente vascular cerebral. Se tiver uma trombose da artéria mesentérica, que é a artéria do abdômen, você vai ter uma necrose intestinal, por exemplo. E se ocorrer na perna, você vai ter uma perda do membro se não for atendida a tempo. Porém, quando acomete veias, há um risco muito grande. Não é tão grave quando acomete veias, se não ocorrer um fenômeno muito grave que se chama embolia pulmonar. Quando ocorre trombose em veias do sistema venoso profundo dos membros inferiores, o sangue que está ali coagula. E os coágulos podem eventualmente se desprender e percorrer a circulação, causando uma embolia pulmonar, que muitas vezes é fatal. Então, é para ter medo da trombose, com certeza. Porém, a palavra foi estigmatizada, porque muitas pessoas não sabem que trombose pode ser para o bem, pode trazer um benefício, pode salvar uma vida. Falando simplesmente, por exemplo, você está, Alexandre, na sua casa fazendo seu churrasco. Aí você vai cortar uma carne, corta o dedo. Começa a sangrar, sangrar, sangrar. Aí você vai lá e comprime. Como é que vai parar essa hemorragia? A hora que o vaso entupir. Que o vaso está sangrando porque alguma veia está sangrando. É responsável por isso. Aí, como é que vai parar? Se o vaso entupir. Como se chama isso? Trombose. Um exemplo dentro da medicina que hoje é muito usado. Você tem um paciente com sangramento cerebral de uma pequena artéria do cérebro que não tem acesso cirúrgico. Como que se trata isso? Através de um cateterismo, com pequenos catéteres, se chega até esse vaso e faz o vaso entupir, com isso para um sangramento. Isso chama trombose. Então, às vezes, você trombosando um vaso, você salva uma vida. Olha só. Mas isso é uma coisa que... É o outro lado, né? É o outro lado. É o outro lado. É o outro lado. E é verdade, se você tem um paciente que leva um tiro na femoral, por exemplo, se ele não for acudido a tempo, ele vai morrer. Você não fala, pô, o cara levou um tiro na femoral e morreu? Como que pode, né? Não é tão... sangra muito. Se alguém não chegar lá, enfiar alguma coisa e trombosar a veia que está sangrando, a veia femoral, morre. Agora, se ele conseguir trombosar, chega no hospital. Aí consegue viver. Então, é o outro lado. Então, para os meus pacientes que têm essa percepção, eu falo, porque gente que chega já, olha, eu estou com dor no pé, será que não é trombose? Aí eu procuro falar, porque quanto mais você falar para as pessoas, mais espalha, né? Não, e diminui o estigma da palavra. E com a história da internet, muita gente faz uma pesquisa, né, tentando buscar informações, e não vai nos sites que os médicos têm acesso. E vem com aquele medo todo. Sim, e já chega com aquele monte de drama no consultório. Exatamente. E realmente é uma coisa que, se atingir um vaso importante, vai causar um problema sério. Mas é importante que se faça um diagnóstico precoce quando for uma trombose venosa profunda, por exemplo, porque o tratamento tem que ser iniciado rapidamente. Qual que é a diferença dessa trombose venosa profunda com as outras? A trombose venosa profunda é a mesma coisa que as outras, né? Só que o sistema venoso, ele segue até o pulmão. Então, se a trombose venosa profunda, que forma coágulos,
se desprender um coágulo, ele vai para o pulmão e aí pode ser muito grave e muitas vezes é fatal. Entendi. Então a gente tem que iniciar de imediato ou o mais rapidamente possível um tratamento anticoagulante, com um medicamento que evite a formação de coágulos. E com isso se previne a embolia pulmonar. Quando ocorre numa trombose arterial, é tão grave quanto, porque se ocorrer uma trombose arterial aguda, aí você tem que agir imediatamente tentando restabelecer a circulação, porque dependendo da região acometida, vai ter aquilo que eu lhe falei anteriormente. Pode perder uma perna, pode ter uma necrose intestinal, pode ter um AVC, pode ter um infarto. Existem casos que essas tromboses elas não dão sinais de alerta, elas trabalham mais silenciosamente? É difícil, porque geralmente os sintomas aparecem, nem que seja após um ou 2 dias, mas aparecem. Quais são os primeiros sintomas? Depende, se for uma trombose venosa, do sistema venoso, vai dar uma dor muito, muito forte na panturrilha, um empastamento do local, da barriga da perna, e obrigatoriamente a pessoa procura um atendimento. As tromboses arteriais, às vezes a pessoa demora um pouco para fazer a procura, porque acha que é outra coisa, que não é importante, que só dói quando anda, ou então não dá muita importância que está tendo alguns desmaios, alguns lapsos de memória, perda de visão. Então, demora. Se for aguda, se for uma trombose arterial aguda, que a gente chama de oclusão arterial aguda, aí tem que procurar na hora, e a dor é tão intensa que não tem como não procurar. Não tem como acontecer. Então, nós estamos vendo que são problemas na área da angiologia que podem ser provocados por acidentes vasculares, por acidentes domésticos, até dependendo daquilo que aconteça. Exatamente. E também por questões clínicas mesmo, naturais, né, do próprio organismo da pessoa. Exatamente. A prevenção da arteriosclerose leva em conta várias coisas. Da arteriosclerose, por exemplo, a pessoa tem que ter uma qualidade de vida realizando exercícios diuturnamente, evitando as comidas gordurosas, frituras, evitar o tabaco. O tabagismo é uma das causas principais do aparecimento de doenças arteriais, já está provado. Obesidade, controlar diabetes, controlar a hipertensão. Com isso, a possibilidade é controlar o colesterol, né, e triglicérides. E com isso, a possibilidade de que ocorra um aparecimento de um problema arterial diminui. Mas é difícil que as pessoas sigam todos esses detalhes, então o número de pessoas acometidas é muito grande. Quando é agudo, é tranquilo. É tranquilo no sentido de se fazer o diagnóstico, não é tranquilo os sintomas. Mas nos casos crônicos, às vezes a pessoa já chega tarde. Não deu atenção àquele sintoma no começo, e quando vai procurar já não dá para fazer muita coisa. Agora, o senhor citou aí diabetes, problemas de colesterol, triglicérides, são coisas que acabam influenciando em todas as áreas da saúde, né? Sim, em cada área. O diabetes, por exemplo, é uma doença multidisciplinar. O diabetes você vai encontrar diabéticos que têm problemas de visão, diabéticos com problemas de rins, que têm nefropatias que levam geralmente a insuficiência renal, necessidade de tratamento com hemodiálise. Eles têm problemas cardíacos, têm problemas na circulação, têm problemas no sistema neurológico. É muito comum você encontrar pacientes que têm muita dor na perna, e é um diagnóstico que tem que ser feito diferencial com problema arterial, que eles têm muita dor na perna, muita perda de sensibilidade, queimação plantar. Às vezes não tem sensibilidade, pisa em coisas que não sente dor, que as outras pessoas não diabéticos sentiriam facilmente, e aí desenvolvem feridas, machuca, e aí um pé diabético é uma doença muito séria. Leva a perdas de extremidades, perda de dedos, perda de pé, perda de perna, e pode levar à perda da vida também. Aquela coisa da necrose, né? Isso. Que acaba... Para pessoas que têm uma diabetes altíssima, é a tipo 1 que é a pior? Não, a tipo 1 é mais grave porque acomete os jovens, então é sempre insulino dependente e acaba, né, trazendo. Mas em relação à gravidade não tem diferença. Não tem diferença. Pode acontecer com qualquer... Pode acontecer tanto na 1 como na 2. Mas é que na 1 é mais triste de se ver. Porque acomete jovens, mas não, em relação à comorbidade, é igual.
Agora, doutor Paulo, o senhor é um homem da medicina que trabalha muito com a questão também de esclarecer as pessoas, a prevenção, da importância de se antecipar as coisas. O brasileiro não tem muita mania de fazer exames constantes, né? E eu conheço uma série de pessoas que fazem exame, é um negócio que parece piada, mas é verdade, eu tenho 2 amigos que fazem exame e na hora que fica pronto o exame, os caras vão lá no médico, ou pagam consulta, usam convênio, recebem o pedido do exame, vão fazer o exame no laboratório e não vão buscar o exame. Isso é muito frequente. Ou vai buscar e não abre e não volta no médico. É muito frequente. Parece piada, mas é verdade. Mas não é piada, não é verdade. Às vezes você vai lá, um paciente chega, você nem lembra mais dele, você pediu o exame em novembro, aconteceu essa semana. A pessoa fez um exame em novembro e levou semana passada. Não tive tempo porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E, na verdade, estava tudo normal, mas isso é muito verdade. A pessoa tem medo, né? Ela fica, nossa, será que vai achar alguma coisa? E se eu for morrer? É comum. O brasileiro realmente não faz prevenção. E, na verdade, tinha que ter mais um programa de prevenção, né? Mais eficiente, né? É verdade. Doutor Paulo Guzmão conosco, nós vamos para mais um intervalo, já voltamos nesta edição do nosso Ativa no Ar. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, estamos de volta nesta noite de sexta-feira com o Dr. Paulo Guzmão, neste Ativa no Ar, trazendo informações a respeito de saúde para você, dicas importantes para o meu amigo, minha amiga que estão acompanhando aqui o programa. Hoje, falando dos estudos, dos meios que trabalha uma das áreas mais importantes da medicina, que é a área da angiologia. Doutor Paulo Guzmão, a erisipela é uma outra situação também que as pessoas enfrentam com muita normalidade no dia a dia. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa pergunta é muito interessante e a primeira coisa que eu vou falar talvez te surpreenda. A erisipela não é uma doença circulatória. Embora todos achem que seja. Que seja. Não é uma doença circulatória. A erisipela é uma infecção bacteriana. E uma infecção bacteriana que pode trazer consequências graves, pode levar até septicemia, dependendo do caso. A erisipela, ela ocorre em pacientes que têm alguma solução de continuidade, um ferimento no pé, uma micose interdigital, ou é portador de doença linfática, que nós vamos falar daqui a pouco. E ela é uma infecção que, nos hospitais universitários, é tratada pela moléstias infecciosas, pela EMI. Ela ficou sendo tratada por nós, que gostamos de tratar, porque as consequências é que são
que acomete o sistema circulatório. Mas o tratamento da erisipela, a erisipela em si é uma doença infecciosa e, às vezes, grave. Os sintomas principais são... é interessante que a erisipela tem alguns pródromos, que são sintomas como toda infecção. Às vezes a pessoa se sente mal, se sente com mal-estar, tem uma febre, dor no corpo, aí não trata como uma gripe, e de repente ela vai no terceiro, quarto dia olhar, perna toda vermelha, perna quente, extremamente dolorosa e inchada. Aí isso configura a erisipela. E é a causa de uma das maiores febres das doenças bacterianas. Na verdade, a erisipela ela é causada pela mesma bactéria da pneumonia, o streptococo. Então ela tem que ser tratada inicialmente, deveria ser tratada inicialmente pelo infectologista, depois encaminhada ao vascular. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem é procurar o vascular, então a gente hoje trata tanto quanto os infectologistas. Mas no hospital universitário, na faculdade, ela é tratada na moléstias infecciosas. Ela, dependendo do estado geral dos pacientes, pode levar a consequências graves. Eu já perdi paciente com erisipela que teve evolução ruim, era obeso, nunca vou esquecer, era até um paciente que era meu amigo, e teve uma septicemia e faleceu. Então, é importante que também seja tratada corretamente, e é interessante que os antigos, e hoje ainda, as pessoas fazem o benzimento da erisipela. Então, você recebe pacientes, olha, doutor, eu estou com a doença aqui, erisipela, mas já benzi 3 vezes e não melhorou. Olha, fez bem de benzer, é bom benzer, mas é bom tratar também, né? Então, mas é interessante que ainda hoje acontece, tem a benzedeira e os benzedeiros de erisipela. Falando de erisipela, eu vou falar uma das doenças linfáticas, que a erisipela tem bastante consequência nisso. Como eu disse, o linfático é o terceiro tipo de vaso que compõe o sistema circulatório. É um pequeno vaso, finíssimo, pouquinho mais grosso que um fio de cabelo, e que acompanha o trajeto venoso, acompanha o trajeto das veias e carrega um líquido dentro que a gente chama de linfa. Eles estão mais ligados à defesa do organismo. Certo. Então, os linfáticos, eles estão presentes em todo o corpo e se reúnem, entre aspas, em alguns determinados locais, onde eles formam uma estrutura que se chama gânglio linfático. E isso pode estar presente principalmente na região do poplite, aqui atrás do joelho, é comum na virilha, na axila, atrás da orelha, aqui na região submandibular. E são os gânglios linfáticos que se preparam para ajudar o organismo a combater alguma infecção. Então, se você tem uma amidalite, por exemplo, você vai ter um engurgitamento do gânglio linfático, ou retroauricular, aqui atrás da orelha, ou submandibular, e aí é conhecido como íngua, né? Aí o pessoal conhece a íngua e não sabe que é um gânglio linfático preparado para a guerra. Quem tem essa doença ocorre porque a pessoa, quando nasce com um número menor de linfáticos. É uma coisa genética. E, normalmente, começa a aparecer o problema, que a gente chama de linfedema, a partir, normalmente, da 2ª, 3ª, 4ª década de vida. Porém, pode ocorrer na infância, ou até no recém-nascido. Tem várias crianças que nascem com a genesia de linfáticos em determinado local. Então, você pode ter um paciente, eu tive outro dia um menininho de 7 meses com linfedema de braço. O braço enorme, muito grande assim, e que precisa de acompanhamento também. O paciente com linfedema, ele está predisposto a ter erisipela com mais facilidade, porque como ele tem um número diminuído de linfáticos nos membros inferiores, a defesa é menor. Certo. Então, e uma coisa que acontece é que a erisipela, como causa um calor muito intenso, destrói os poucos linfáticos que lhe restam. E aí é uma coisa rotineira, aumenta. É muito comum você receber pacientes com linfedema encaminhados até por colegas, dizendo que a pessoa está com inchaço, que precisa ver se é problema de coração, que se é problema vascular, e a gente aí faz o diagnóstico do linfedema, que são aquelas pessoas que têm o pé fininho, é engraçado, tem o pé magro e a perna grossa. Aí todo mundo já viu, mas todo mundo acha que é inchaço. Não é. E não é.
é um aumento do volume do membro causado pela ausência dos linfáticos. É muito interessante. E é uma coisa que não tem o que fazer. Então, é dramático, porque você vê a pessoa que já passou por 5, 6 médicos e ninguém fez o diagnóstico. Porque é difícil mesmo saber que é. Eu gosto muito porque já vi vários casos dramáticos disso. Pessoas até não tão obesas que têm pezinho fininho e perna grossa logo no começo aqui da articulação tibio-társica. E é engraçado, porque não tem canela. É uma coisa que sobe, a perna sobe direto até o joelho sem canela. É interessante. E tem muita gente que não faz o diagnóstico. Então, para as pessoas que não conhecem, chama linfedema, é importante, pode trazer problemas, sem falar no estético, né, que realmente incomoda muitas pessoas, principalmente as mulheres, mas pode ser predisponente ao aparecimento das erisipelas. Não tem muito o que fazer, apenas tem que fazer o tratamento local, evitar micoses interdigitais, fazer dieta, hidroterapia é uma coisa que ajuda bastante a diminuir ou pelo menos não deixar aumentar, drenagem linfática, que foi criada exatamente para tratamento de linfedema, também pode ser feita, mas é uma doença do sistema vascular que é bastante prevalente e às vezes pode também trazer problemas. Perfeito. E é frequente. Isso bastante que eu ia te frequente. uma coisa frequente. É bastante frequente. Uma coisa frequente. De novo, a necessidade das pessoas estarem acompanhando as reações do seu organismo e procurando médico sempre, né? Sempre, exatamente. E não se automedicar também, né? Sem dúvida nenhuma. O cara vai se Esse é um problema automedicar sério. achando que sabe o que está acontecendo e dá problema. Tá certo. Olha, a gente vai continuar. A seguir tem mais. Tem mais conversa com o Dr. Paulo Guzmão nesta edição do nosso Ativa no Ar. Nós já voltamos. Seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar Compadre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão, aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Muito bem, estamos com o Dr. Paulo Guzmão. Uma boa entrevista, mais um bom papo no nosso Ativa no Ar. Todas as noites com você, aqui na tela da nossa TV Ativa. Dr. Paulo Guzmão, olha, eu acho que não tem como a gente não falar da Covid-19, esses mais de 2 anos de angústia. Parece que agora, graças a Deus, estamos tendo a trégua. Finalzinho aí de pandemia, já estamos numa época considerada o pós-Covid, né? Sim. Mas não foi fácil, hein, doutor Paulo? Foram mais de 2 anos de muita luta, né? Muita luta, muita tristeza, muita perda, né? Muita discussão, muito politicagem barata de todos os lados. Então foi bastante triste, difícil encontrar alguém que não teve uma perda, né? E eu acho que pela vacinação, tenho certeza que a vacinação ajudou bastante a que
a comorbidade diminuísse. Temos hoje um número muito pequeno de casos, já podemos considerar até uma endemia. Não desapareceu totalmente, mas já estamos bastante tranquilos. Porém, vai ficar sempre essa lembrança que desse terrível... Foi terrível. Perdemos muitos amigos, muitos amigos. E ainda precisamos tomar cuidado ainda, porque diminuiu bastante, você não escuta mais falar em morte, mas escuta falar de casos, e então precisamos tomar bastante cuidado. Tem locais aí do mundo que ainda estão com problemas, na China, na Austrália e na Nova Zelândia, estão com alguns problemas que podem acontecer de fazer uma mutação lá e nos trazer de novo esse problema grande. Em relação à nossa especialidade, o que acontecia frequentemente é que o paciente, o vírus do Covid, o corona, atingia a grande parte dos órgãos, né? Então, pessoas primeiro que tinham que ficar acamadas, às vezes pronadas, né, deitada de costas. Então, causava muitos casos de trombose venosa, pelo fato de estar acamado, alterava muito a coagulação sanguínea. E isso também, a alteração da coagulação sanguínea, também é uma causa de trombose, né? Então, foi uma coisa que trouxe muito conhecimento. Infelizmente, as doenças, as tragédias levam a bastante conhecimento. Um exemplo é a guerra, né? As guerras trazem muito conhecimento, infelizmente, né? Então, foi isso que aconteceu em relação à área médica. Hoje ainda se sabe muito pouco da Covid, dos seus efeitos, mas, graças a Deus e graças à vacinação, a gente já podemos respirar um pouco mais tranquilos. Tanto que estamos nós aqui todos dentro dessa sala sem máscara, né? Nunca íamos imaginar que poderíamos fazer isso há 6 meses atrás, né? Impossível. Isso nos dá uma alegria, até porque chegou uma época que a gente nunca imaginaria quando que poderíamos viver esse momento aqui que a gente está hoje apreciando, né? Exatamente. Agora, em relação à nossa especialidade, o que eu recebi muito logo no pós-Covid e que chamou a atenção dos angiologistas foram um número grande de casos com dores nas pernas. Dores bastante incomodativas e que, logicamente, devido a toda a propaganda que foi feita com as tromboses, né, em relação às vacinas, que dava coágulo e tal, procuravam os serviços dos angiologistas para fazer uma consulta. E eu não tive nenhum caso de trombose pós-Covid, e recebi muitos pacientes. Então, nos estudos, os conscientes, chegamos à conclusão que a Covid age no sistema neurológico também, trazendo uma coisa que chama neuropatia, com muitas dores nas pernas. Cansaço, peso, queimação, perda também de sensibilidade, que se associa muito à neuropatia diabética. Então, foi feito um estudo e realmente ela causa esse tipo de problema. Mas, em relação à circulação, eu recebi muito pouco caso de pós-Covid. É claro que na pandemia teve casos de trombose venosa, casos de embolia pulmonar, que agravaram muito o quadro e isso também aumentou muito o número de mortes. Doutor Paulo, a questão das vacinas, né? Houve muito fake news, né? Muitas notícias que foram desencontradas, alarmaram a população, criaram aí uma geração de pessoas negacionistas. Isso atrapalhou muito esse processo todo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, também, dentro da ciência, nós todos sempre vivemos... o Brasil se gaba e é um pioneiro na vacinação. Mas nenhuma vacina dessas que nós temos aí, que são vacinas bastante conhecidas, foi ministrada aos pacientes com tão pouco tempo de estudo. Então, isso também leva as pessoas a pensarem que será que vai ser eficiente? Será que vai ter problema? Será que nós vamos virar jacaré? Né? Então, é difícil, mas como era uma coisa que não tinha outra coisa a ser feita, deu certo. Mas temos muitas coisas ainda a saber em relação às vacinas. Tem que estudar ainda mais pelo menos 5 a 7 anos, somado a esses quase 3 que passaram, para que a gente obtenha um resultado positivo, que tenha um estudo completo
né? Porque nenhuma vacina, você vê, a vacina da AIDS, por exemplo, ainda nem tem vacina da AIDS, ninguém conseguiu. Logicamente que os medicamentos que são usados foram de uma eficiência muito grande, mas não se tem vacina para AIDS, então não acharam. E a vacina do Covid, você vê, teve vários quadros, vários casos em que foi, digamos assim, entre aspas, meio chutada, né? Você fazia lá em 3 meses, você fazia emergencial. É difícil você aceitar também. Como médico, eu tinha algumas dúvidas realmente. Mas vou tomar a 4ª dose, porque vi que não tem outro jeito de melhorar e realmente melhorou graças às vacinas. As vacinas. Eu não tenho mais dúvidas. Mas também, Alexandre, não condeno as pessoas que às vezes pensam em não vacinar seus filhos, porque não tem um estudo completo ainda que justifique, né, que você fique sem medo, infelizmente. Mas tem que reconhecer que ajudou muito. Para a maioria hoje nós estamos tranquilos e provavelmente a causa principal foi a vacina. Agora, a gente aprendeu muito com tudo isso, né, doutor Paulo? Eu falava aqui recentemente sobre, por exemplo, ensinamentos básicos que os nossos pais, nossas mães nos cobravam, né, na nossa infância, métodos simples de higiene, que a gente só começou, que eu digo, eu estou generalizando, né? Só começamos muitos a seguir isso depois aí com a Covid. Correto, exatamente. O cara chegava e dizia, mas peraí, nós vamos ter que lavar a mão agora, a gente chega em casa tem que lavar a mão, nossa, então tem que tomar cuidado para não respirar perto do outro, para não espirrar perto, quer dizer, coisas básicas, mas que para onde que a gente estava indo também, né? Porque a gente não tinha um parâmetro dos riscos que a gente sempre correu. Perfeita essa explanação sua, perfeita. Nós negligenciamos muito a higiene. Não vou dizer todos, não vamos priorizar as classes. Todo mundo negligenciava. Com certeza, de algum modo, você negligenciava a higiene. E isso daí foi uma coisa que mudou bastante. Né? Mudou a característica das interpretações todas, né? Perfeito. E a questão de você ter um contato amável com as pessoas, aproveitar o tempo que você tem ao lado daqueles que você ama, né? Sem dúvida nenhuma. Os isolamentos foram muito custosos às famílias, né? Sem dúvida nenhuma. Ficar 2 anos sem ver um parente, né? Sem ver... Triste. Quando Muitos você se encontrava... sério. Tem gente que nem ligou para isso, né? Perdeu, né? Cara, não... Tivemos as festas em chácaras, as irresponsabilidades, né? Sem dúvida. Mas muitas pessoas, acho que a grande maioria se cuidou, fez ali uma... Tanto que esse Natal agora de 2022, essa grande festa, a Páscoa já foi uma festa bonita, né? Para muita gente que estava sem se ver durante esses tempos todos, Natal vai ser outra coisa linda e assim por diante. Nós vamos ter a prova máxima agora de que está tudo funcionando com o Carnaval, né? Porque o Carnaval é uma festa que não tem nenhum cuidado, você sabe disso, né? O contato é muito, muito íntimo, muito perto, muito álcool, né? Ninguém vai se preocupar infelizmente. Então vai ser uma prova de ouro para realmente se a gente está tranquilo ou não. Tomara que dê tudo certo, que o pessoal se divirta como realmente eles gostam de se divertir, né? As pessoas gostam de se divertir no Carnaval e que não tenhamos um recrudescimento da pandemia. Tomara que não. Doutor Paulo, agora como profissional da saúde que o senhor falar do nosso SUS. Foi um engrandecimento do SUS, todas as experiências, todas as pauladas, erros, acertos dos políticos brasileiros. Estou falando de todos eles, ninguém sabia muito o que era isso, né? Alguns até cometeram equívocos gravíssimos, mas enfim, a gente está percebendo que houve uma valorização do Sistema Único de Saúde que passou a ser grande, passou a ser ainda mais forte, ainda mais representativo e com o apoio da população brasileira, porque dessa vez o povo percebeu também o que é o SUS, o que é a importância desse sistema, né? Eu não tenho a mínima dúvida disso. Eu acho que o SUS, dentre os sistemas de saúde ilimitado, público, é um dos maiores do mundo, se não for o maior. Ninguém imagina nos outros países que qualquer pessoa pode ter acesso. Isso nunca vai acontecer na Inglaterra, nunca vai acontecer nos Estados Unidos, um acesso ilimitado. Qualquer pessoa pode ir no SUS. E a atuação
foi excelente. Basta ver o número de vacinas que foi disponibilizado para a população e de graça, tudo de graça, ninguém pagou nada. Os hospitais públicos, em relação aos pacientes internados, a disponibilização de leitos de UTI, né, em todos os estados. Claro que houve excesso, claro que todo mundo, o dinheiro que foi encaminhado para os estados, a gente tem notícias de que foi desviado, mas eu não tenho dúvida, você tem toda a razão. Houve um engrandecimento muito grande do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, de parabéns. E política à parte, se não fosse o SUS, esse número talvez fosse o triplo ou até mais. O Brasil acabou fortalecendo essa área da saúde pública, felizmente, né? Sem dúvida nenhuma. Doutor Paulo Guzmão conosco nesta edição do nosso Ativa no Ar. A gente está falando de assuntos da angiologia. A gente sempre traz aqui o profissional da saúde para conversar, para se explicar, para tentar orientar as pessoas, trazer esclarecimentos a muitas dúvidas, né? E quando a gente traz um profissional de uma área tão importante como essa, a gente fica feliz em ser esse profissional, Dr. Paulo, justamente por aquilo que eu já falei. Ele tem uma didática, ele tem um conhecimento, reconhecimento público, científico do seu trabalho e é realmente uma pessoa maravilhosa que eu tenho aí a felicidade de conhecer há muito tempo, não é? Muito. A gente tem aí uma amizade forte. E o senhor hoje, mais uma vez, muito feliz aqui nas explanações. Queria te deixar à vontade aqui para o seu fechamento final aí. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade que você me deu, principalmente de revê-lo, porque há quanto tempo que a gente não se vê, né? E dizer que o seu programa ajuda muito a população. Ajuda muito. É necessário que isso daí aconteça bastante, que você continue com esse seu modo fácil de cativar as pessoas. E sou muito grato a você e foi uma honra ter participado do seu programa. Um grande abraço a todos aí. Espero tê-lo de volta aqui. Muito obrigado. E eu falei fechamento final, a nossa Juliana Campos lá atrás da cabine, ela que presta atenção em tudo e fala sempre, falou aqui, fechamento final, ele falou, falei uma gafe minha, desculpa, fechamento final. É para mostrar que é o fechamento final do programa, com chave de ouro, com esse querido amigo, Dr. Paulo Guzmão. Obrigado, doutor Paulo. Um abraço. Fica com Deus. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Ativa no Ar, ao vivo, aqui na tela da sua TV Ativa. Fique com Deus. Valeu, gente!